E o que eu considero é que todos os seres na natureza têm um sentido, um propósito, atendem a alguma necessidade. É uma correspondência. O mundo atende às necessidades dos seres e os seres atendem às necessidades do mundo. Essa paisagem linda que você tem atrás de você são uma série de plantas, árvores, flores, que devem atender a alguma necessidade no mundo. Eu costumo dizer que, em termos gerais, o mundo vegetal tem um grande trabalho, é a base da cadeia alimentar, né? Faz todas as trocas gasosas com o meio, faz fotossíntese, ou seja, há uma expectativa em relação ao mundo vegetal. Há algo que eles recebem do meio e há muito que eles dão ao meio. Então, a gente poderia dizer, o ideal do mundo vegetal é fazer essas trocas, é sintetizar o próprio alimento, é viabilizar a partir de si toda a cadeia alimentar. Eu acredito que alguma coisa também se pode esperar dos animais, alguma coisa se pode esperar particularmente do ser humano. Se a gente parar para apreciar um pouco o que disseram grandes filósofos, tanto do Ocidente quanto pensadores do Oriente, porque hoje não se considera muito o Oriente como filosofia, né? Que é algo que eu não concordo, mas vá lá, grandes pensadores do Oriente sempre colocaram que o ser humano ele tem um aporte a dar ao mundo, assim como as plantas fazem a sua fotossíntese. O aporte do ser humano seria valores, virtudes e sabedoria. Porque você há de convir que as plantas fazem fotossíntese, os animais exercem os seus instintos de sobrevivência, de perpetuação da espécie, tudo faz o que deve fazer. Se o homem não busca valores, virtudes e sabedoria, ele destrói isso tudo. Porque a capacidade que ele tem de interagir com o meio pode ser tão construtiva quanto destrutiva. Nós vemos de convir que nos últimos tempos tem sido mais o segundo caso, né? Então, se o ser humano não busca aquilo que lhe compete, aquilo que lhe corresponde, que são valores, virtudes, sabedoria, ele é um predador, ele sai destruindo tudo. Quando ele busca esses valores, aí sim ele tem um aporte a dar ao mundo, que ele encontra o seu lugar harmoniosamente e a sua presença no mundo harmoniza todas as coisas. Ajuda, através da sua inteligência, através do seu potencial mental, ajuda todas as coisas a entrarem em fluxo, a entrarem em harmonia. Então, imagino como se a evolução humana fosse uma grande pirâmide, que lá no alto você tem esses valores, essas virtudes e essa sabedoria, que seria um foco único, um referencial único para toda a humanidade. Você tem coisas que são, digamos assim, meios. Você pode subir através de determinados ofícios, através de determinadas artes, mas o fim é sempre esse, o ideal humano, valores, virtudes e sabedoria. Dentre as virtudes que podemos ressaltar do ser humano, quais são as virtudes, digamos, mais importantes do ser humano? Bom, dentro da filosofia fala-se do bem, do belo, do justo, do verdadeiro, mas nós podemos conceber, como dizia Platão, que a ideia do bem, a bondade, seria a virtude de onde todas as demais emanam. Então, você poderia dizer que a ideia do bem, ao tocar uma situação de conflito, se converte em justiça. Ao tocar uma situação de carência, se converte em amor. Mas, no final das contas, é sempre esse espírito que Confúcio chamava de benevolência, né? É a ideia do bem, aquilo que contribui para que todas as coisas vão em direção ao destino que lhes corresponde, da melhor maneira possível. E, dentro disso, existe virtude que não é positiva? Ou virtude necessariamente é algo que, vamos dizer assim, é positivo, traz algo maior para a pessoa ou para a comunidade? O Immanuel Kant ele tem uma ideia interessante em relação a isso, que ele diz que a única virtude que é incondicionalmente boa é a boa vontade, que é exatamente a vontade de chegar ao bem, porque qualquer outra virtude pode ser utilizada para o mal ou para o bem. Por exemplo, nós podemos dizer que a organização é uma virtude, não podemos? Sim. Uhum. E traz grandes benefícios, inclusive. Mas quando você pega o crime organizado, ele se torna mais potente como crime ao ser organizado do que se fosse desorganizado. A lealdade é uma grande virtude, mas a lealdade utilizada pela máfia torna a máfia mais potente do que se houvesse deslealdade lá dentro. E por aí vai. Então, com exceção da boa vontade, todas as outras virtudes podem ser utilizadas tanto para bem quanto para mal. E utilizadas para mal potencializam esse elemento para o qual elas estão trabalhando. Porque as virtudes têm essa função. Elas sempre potencializam. Uhum. Professora Lucilena, eu ouvi uma frase da professora e achei muito boa. O homem é do tamanho do rastro que ele deixa neste mundo? Sim, eu poderia dizer, sintetizando de uma maneira mais, digamos, filosófica, que o homem é do tamanho da sua generosidade, né? É do tamanho daquilo que ele entrega.
que é o contrário do que nós pensamos hoje para atribuir valor dentro da sociedade. Nós consideramos que o homem é do tamanho daquilo que ele retém, ou seja, a quantidade de coisas que ele possui. Se o homem precisasse possuir coisas para ter valor, o valor seria das coisas e não dele. O homem é muito mais do tamanho daquilo que ele entrega do que do tamanho daquilo que ele retém. Ou seja, ele deixa um rastro no mundo daquilo que ele foi capaz de entregar, da diferença que ele fez, do quanto ele deixou o mundo melhor do que aquele que ele encontrou. Dentro disso tudo, assim, a virtude, né? A pessoa pode usar tanto para o mal quanto para o bem. Dentro disso, a pessoa precisa ter consciência do que ela... por onde ela está indo, né? O que é a consciência? Quando a pessoa fala assim, eu tenho consciência disso. Consciência é o tipo do tema complexo, inclusive para a ciência, né? Que anda buscando esse significado há muito tempo. E aí dentro da filosofia, para falar de consciência, eu precisaria de usar um pouco de espiritualidade, se vocês me permitem, porque é muito difícil defini-la de outra forma. Segundo tradições, mais uma vez, segundo tradições orientais, que muitas vezes não são consideradas filosofia, mas que eu as considero, dizem que o homem é uma mistura de essência com aparência, uma combinação desses dois mundos. Essa essência seria espiritual, seria do mundo das ideias de Platão, do mundo metafísico, e a aparência seria material, desse mundo concreto no qual vivemos. Dizem que essa junção, que é essa essência espiritual com essa aparência material, o espírito não pode propriamente mergulhar dentro da matéria, porque não é da natureza dele. Ele não pode se mesclar com a matéria. Então ele se une à matéria como se ele se conjugasse com ela sem se mesclar, e ao se conjugar com a matéria, ele manda algo dele para dentro da matéria, para conhecê-la em todos os seus níveis, do mais concreto até o mais sutil. Então é como se ele mandasse o seu olho para dentro da matéria. E esse olho do ser, esse olho do espírito, é a consciência. Imaginem vocês um exemplo que sempre uso em sala de aula para que isso fique um pouco mais claro. O barquinho do Jacques Cousteau, que está lá no alto das águas. Mas o Jacques Cousteau, com seu calypso, tinha mania de fazer prospecção submarina. Não é isso? Vocês lembram do Jacques Cousteau? Lembro. Às vezes, quando eu falo em Jacques Cousteau, eu entrego a minha idade. Porque não, hoje ninguém... eu lembro. Acompanhei. Então, ele mandava uma câmera submarina, porque dependendo da profundidade, a pressão submarina é muito alta para você mandar um mergulhador. Então, ele mandava um cabo com uma câmera submarina. Digamos que ela faça uma viagem para, 6.000 metros de profundidade, que é muito profundo, né? É quase um dos níveis mais profundos do oceano. E ele filma tudo que existe nesse nível de profundidade e manda as imagens para o barquinho que está lá em cima, para o computador do barquinho que está lá em cima. E ele vai registrando essas imagens. Depois ele sobe para 5.000 metros e vai fazendo a mesma operação. 4.000 metros, 3.000 metros, até estar prestes a aflorar nas águas. Ele vai mandando imagens de todos esses níveis submarinos para a câmera que está lá em cima no barco. Então, como se você imaginasse que essa câmera é exatamente a nossa consciência, que mergulha na matéria desde o mais profundo, do mais denso, do mais material, e vai mandando imagens para essa memória do ser. Tá? Vai atesourando imagens para essa memória do ser. A manifestação do universo, segundo essas tradições indianas, tibetanas, seria exatamente para que o ser adquirisse consciência do mundo material. Então ele vai recolhendo essas experiências e gravando lá na sua memória, na sua essência. Quando ele grava toda essa imagem, toda essa memória do plano material, ele volta a se reabsorver na unidade e depois no zero, e o universo chega ao seu final. O universo seria, como Pitágoras diria, né? Tudo sai do zero e vem para o 1, e no final da década tudo chega ao 10, ou seja, ao 1 e ao 0 novamente. Tá? E o universo manifesta para recolher graus de consciência cada vez mais elevados. A consciência seria então o olho do ser que mergulha na matéria. O atributo da consciência é perceptividade. Ela desce à matéria para percebê-la e mandar a essência dessa experiência para o plano espiritual, para a memória do plano espiritual. Que aí há várias denominações no Oriente sobre o que seria essa memória. E a consciência, ela pode ser elevada ao longo da nossa caminhada, ou, vamos dizer assim, a gente já nasce com consciência e com as nossas experiências a gente vai se conhecendo mais. A ideia é que a consciência seja elevada, que nós tenhamos vindo ao mundo exatamente para subir o próximo degrau. O senso da existência humana seria chegarmos aqui num nível de consciência e sairmos num nível, ainda que um pouquinho maior.
ou seja, que nós cresçamos pelo fato de termos vindo ao mundo e que permitamos que através de nós o mundo também cresça um pouquinho, as pessoas à nossa volta também cresçam um pouquinho. Ou seja, ser fator de soma, fazer diferença para o mundo e para nós mesmos. Isso seria a essência da vida. Eu acredito que entender só isso já faria uma grande diferença na vida do homem. Nós viemos aqui para crescer, para expandir consciência. Não viemos simplesmente para curtir, simplesmente para desfrutar de prazeres. Todas essas coisas são elementos que surgem no meio do caminho, mas a finalidade da vida seria ampliar a nossa consciência. Imagine você se a gente enfrentasse as adversidades com essa percepção, com essa certeza. Você enfrentaria as adversidades dizendo que eu só saia do outro lado maior do que eu entrei. E cada dificuldade te permitiria expandir um pouco mais. Ou seja, a vida seria bem diferente.